Eu acho que eu tenho assisti nos últimos tempos, porque também não era muito comum essas séries, filme de outras dimensões, né? Às vezes parece que eu estou numa outra realidade, assim, porque eu ouço coisas que não é a minha realidade, não é o que eu vejo, não é o que acontece comigo, né? Então, é meio estranho. Mas, em relação ao pedido de informação, eu acho que esse aqui ele é especialmente necessário. Nós tivemos a visita, se eu não me engano, do presidente da Codeca aqui, depois tivemos a convocação do presidente da Codeca aqui, mas muitas questões... Teve uma que o presidente da Codeca, acho que tinha 20 minutos para falar, falou 5, 6 minutos. Então, muitas coisas não foram esclarecidas, e, vereador Lucas, é necessário a documentação, porque a palavra fica na palavra. Não que a gente não confia, mas a gente, às vezes, não entende direito, talvez a pergunta não tenha sido muito entendida. Nós precisamos de documento. Então, esses documentos são necessários e eu tenho certeza que, assim que eles chegarem, terá o retorno da bancada do PT, especialmente o vereador Lucas, que também é presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Codeca, que eu também sou secretária. Nós nos debruçaremos sobre essa resposta também para trazer aqui, não só para os colegas vereadores e vereadoras, mas para a comunidade, para quem nos assiste, para quem nos acompanha. Uma parte, vereador. Só um minutinho. Mas eu até confesso que só uma das perguntas que eu fiz para o presidente na época que ele veio aqui, no dia que ele veio aqui, tratava de nada da questão econômica, financeira, o balanço, mas das ações extrajudiciais e judiciais sobre o assédio moral na Codeca. E o presidente aqui falou que tinha uma ou duas ações, que estava tudo resolvido. A partir daquela fala aqui, eu recebi várias pessoas, tanto no meu gabinete como pelo WhatsApp, pelas redes, de que não era verdade. Aquela uma ou duas que estavam sofrendo algum tipo de assédio moral, inclusive sexual, na Codeca. Então, quando a gente pede essas coisas para documentar, para escrever, ela é muito importante. Esta questão não está nesse pedido de informação, mas nós já temos uma reunião agendada com o Ângelo para tratar desse assunto, se eu não me engano, é ainda essa semana, que o Ângelo sempre nos atendeu, mesmo quando estava no SAMAI, como agora na Codeca. Então, aqui a gente não está falando desse servidor, que faz muito e sempre nos atende, mas nós estamos falando da gestão, que é responsabilidade do prefeito e do presidente da Codeca. Sua parte, vereador. Obrigado, vereadora Rose. Primeiro dizer que nós estamos aqui, somos colegas, vereador D'Ambrosa. Eu sinto que o senhor sempre, quando toca no assunto da Codeca, fala com sentimento. O senhor tem carinho, conhece e fala sempre do DCC. Da importância do DCC, de obras que a Codeca pode realizar. Então, e o senhor é um conhecedor, já esteve lá no orçamento comunitário e em outras épocas. Vereadora Rose, nós estivemos lá no Rio de Janeiro, falamos de um modelo. Eu conversei com o presidente da Conlurb, que não vai participar de um evento no período eleitoral, porque é uma determinação da gestão executiva da cidade do Rio de Janeiro que eles não participarão, por conta deles. Mas a nossa ideia é trazê-los aqui e mostrar como a maior companhia de economia mista de limpeza urbana da América Latina é superavitária, sem aporte de recurso, porque resolveu uma questão com o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, colocando com que os contratos do Executivo para com a Conlurb sejam até 30% maiores. Então, é possível fazer a empresa ser superavitária, é possível um serviço de qualidade, mas para isso há de encontrar os caminhos. Muito obrigado, vereador. E eu estava na oportunidade nessa conversa, mas também quero dizer que a Codeca aqui em Caxias pode retomar cada vez mais aqueles contratos com
hospitais, supermercados, que desde a primeira vez nós conversamos com o presidente Milton e ele disse que está fazendo isso. Então, é mais uma coisa que a gente precisa saber o quanto foi retomado desse contrato, que entra muito mais valor para a Codeca do que a coleta de lixo normal para qualquer moradia, enfim. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Roselaine Frigieri. Próxima vereadora escrita, vereadora Daiane Melo, da tribuna.